Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou com vocês mais uma vez nesse Improvisados na Área e para falar do Palmeiras, para falar da demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, para falar do futuro desse time paulista. Antes disso, claro, vou pedir para você fazer a inscrição no nosso canal, para você apertar o sininho para receber os nossos novos vídeos aqui, Improvisados na Área. Se discute muito futebol, se discute futebol da Série A, da Série B, da seleção, das eliminatórias, enfim, aqui você fica sempre bem informado. Eu queria falar dessa mudança de comando do Palmeiras. Ai, 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 Vanderlei Luxemburgo, que não era um treinador que até pouco tempo atrás estava sendo pressionado, tinha muita condição de continuar nesse comando do Palmeiras, mas de 3 partidas para cá parece que tudo desmoronou no trabalho do Luxemburgo, no entendimento da diretoria em relação a esse trabalho e na concepção dos jogadores do que devem ou não devem fazer dentro de campo. O Palmeiras perdeu as últimas 3 partidas, a que deflagrou a demissão do treinador foi a derrota de 3-1 para o Coritiba dentro da sua casa. Mas o Palmeiras já havia perdido para o São Paulo por 2-0 e também para o Botafogo por 2-1. Botafogo e Coritiba são clubes teoricamente mais fracos nesta competição, neste Campeonato Brasileiro. Então, apesar da partida do Palmeiras com o Botafogo ser fora de casa, a expectativa da diretoria, do torcedor, do próprio time, elenco, comissão técnica, era de vencer o Botafogo, subir na tabela e ficar numa condição um pouco mais favorável. Hoje o Palmeiras é estacionado com 22 pontos, cai na tabela, vai ali para a posição intermediária, se afasta do pelotão de cima, do pelotão de frente, e isso teve consequências sérias. O problema que se tem em relação ao trabalho do Luxemburgo é que todo mundo acredita, todo mundo espera que ele pode fazer mais, que ele podia arrancar mais desse elenco do Palmeiras. Esta, inclusive, é a concepção da diretoria do Palmeiras. Pegando esse elenco na ponta do lápis, colocando esses jogadores no papel, o Palmeiras deveria estar numa condição muito mais favorável, fazer apresentações melhores, fazer partidas mais bem jogadas, e tudo isso passava pelo trabalho do Luxemburgo. Tanto é assim que nas últimas partidas o próprio Luxemburgo já admitia a possibilidade de fazer um melhor trabalho, de fazer esse time jogar mais, reconhecia que o seu trabalho não estava bem, não estava sendo bem feito com esse elenco. O elenco do Palmeiras não é ruim, o elenco do Palmeiras é bom, fortalecido por essa garotada que veio da base muito boa, mas que ainda é uma garotada que precisa se provar, enxertado por esses jogadores que, no meu modo de ver, mais experientes, esses sim estão devendo futebol. Estou falando de Lucas Lima, estou falando de Felipe Melo, estou falando de Luiz Adriano, estou falando de Scarpa. Esses jogadores precisam mostrar muito mais do que vem mostrando. A gente já tem batido nessa tecla sobre esse assunto e sobrou para o treinador em relação a isso. Então o Luxemburgo não consegue fazer esse time virar e a diretoria esperava mais do seu trabalho. Essa combinação com as recentes derrotas, com a queda na tabela, fez a diretoria se antecipar e trocar o treinador numa reunião após a derrota para o Coritiba dentro de casa, dentro da sua casa, por um placar, no meu modo de ver, elástico, né? 3-1 é um resultado muito ruim. A diretoria se manifestou logo depois do jogo, ali no final da noite, e escreveu o seguinte: Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Palmeiras. Após a partida desta quarta-feira, a diretoria alviverde se reuniu na academia de futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo. O Palmeiras agradece a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua 5ª passagem pelo clube.
no qual ele conquistou o Campeonato Paulista de 2020. É a única competição que chegou ao fim e o Palmeiras ganhou com o Luxemburgo. Campeonato Brasileiro ainda em andamento, Libertadores ainda em andamento, Copa do Brasil ainda em andamento. Então o Palmeiras continua vivo nessas competições, mas agora sem o seu treinador que fez esse trabalho de antemão. Qual que é o problema dos técnicos brasileiros hoje em dia? O problema é que existe referência. O Sampaoli do Atlético Mineiro, ele coloca uma referência para todos os outros técnicos do Brasil, quer queiram ou não. A diretoria olha para o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro e começa a fazer comparações. Não é só do Palmeiras, não. De outros clubes também. Como é que o Sampaoli consegue levar esse Atlético Mineiro à ponta da tabela, a partidas legais, a goleadas, e o nosso treinador não consegue? Existe ainda o custo-benefício da temporada. Todos os clubes estão sem o dinheiro de bilheteria, todo mundo sabe, alguns perderam até patrocinadores. Esse dinheiro faz falta no caixa, esse dinheiro faz falta quando tem que acertar as contas mensais do time de futebol. E um treinador bem pago, subentende-se que ele esteja entregando mais, e isso não acontecia com o Luxemburgo no Palmeiras. Avaliação do elenco: temos um elenco legal que poderia fazer frente aos rivais nessa competição. A diretoria também entendeu que esse elenco do Palmeiras pode render mais e não estava rendendo nas mãos de Luxemburgo. O problema agora é saber quem comanda o time. Não há técnicos bons no mercado, não há técnicos com ideias novas no mercado. Talvez hoje o técnico mais badalado brasileiro do nosso futebol seja Rogério Ceni, que está no Fortaleza, que é enamorado pelo São Paulo na próxima gestão, que já foi falado, seu nome já foi ventilado no Corinthians, não foi ainda no Palmeiras, mas uma hora ou outra vai começar a ser. Talvez o Rogério Ceni seja esse técnico, o técnico mais badalado do futebol brasileiro na atualidade. Não existe outro técnico que tenha esse apego, essas ideias, que tenha essas ideias novas de comandar, que seja um técnico em fase crescente, não decadente. O futebol brasileiro carece muito de profissionais e não adianta os técnicos que estão aí ficarem bravos com esta condição. Os técnicos que estão aí não estão apresentando trabalhos legais, não estão apresentando trabalhos competentes. O Luxemburgo é um excelente treinador. A gente já viu o que ele fez pelos times onde passou, pela seleção brasileira, começo de carreira, títulos. Só que no comando deste Palmeiras, ele não conseguiu fazer o que ele sabia fazer. Ele não conseguiu no Vasco, antes de chegar no Palmeiras, repetir também o seu bom trabalho. Então tudo isso pesa. Não é só o Luxemburgo, não. Outros técnicos não conseguem fazer bons trabalhos. Mano Menezes não faz bom trabalho. Tá no Bahia, né? Então assim, os times carecem de bons treinadores. Os times carecem deste profissional que consiga fazer bons trabalhos regulares, extrair o máximo dos seus elencos, dos seus principais jogadores. Parece que tudo isso é muito difícil. E os presidentes de clubes estão avaliando cada vez mais cedo, cada vez mais rápido essa condição do treinador, esse custo-benefício de um técnico de futebol em cima dos resultados que o time oferece, que o time dá para o seu torcedor. Então a queda do Luxemburgo, no meu modo de ver, foi motivada por todos esses fatores. Agora, precisa saber quem vai assumir. O Palmeiras agora fala numa concepção de treinar, numa concepção de jogar, numa concepção de futebol. Quer jogar como jogava a academia? Não sei se os jogadores brasileiros da atualidade do elenco do Palmeiras têm condições de fazer isso.
precisa trocar muita gente, precisa motivar muita gente, precisa promover muita gente. O Luxemburgo, antes de cair, pediu reforços. A diretoria não deu e entende que esse elenco é bom. Agora, o próximo passo, além de encontrar um treinador, vai ser cobrar muito mais deste elenco. É isso, gente. Vou terminar aqui com vocês falando desse Palmeiras sem treinador, desse Palmeiras que demitiu o Luxemburgo, desse Palmeiras que cai na tabela do Campeonato Brasileiro, mas que tem ainda a temporada toda para conseguir melhores resultados, tanto no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, quanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. O Palmeiras está vivo em todas essas competições. Se você gostou da gente, faça a sua inscrição no canal. Se você gostou da gente demais, aperte o sininho para você receber os nossos novos vídeos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu, tchau!